Estamos a postos, vamos. Bom dia a todos e a todas. Verificado para o hospital, artigo 152 do Regimento Interno do Conselho Recurso Tributário do Estado do Ceará, e amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 7ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 4 de agosto de 2020. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis Rocha, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, secretaria nos trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e revisão, e conforme estabelece o artigo 14, portaria 158/2020, foram reencaminhadas para os conselheiros relatores para os ajustes necessários. Agora, a secretária Evaneide fará a leitura dos processos que retornaram com as observações e aprovação dos senhores previamente, serão agora irão constar, após a leitura, constar em ata. Passo a palavra a Evaneide para que faça a leitura, né, também da ata, né, que também já foi enviada previamente, em que a ata da 6ª sessão ordinária, com as observações também feitas pelos senhores. E passo agora a palavra para a leitura, tanto da ata como a relação dos processos que foram enviados previamente. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhor procurador, bom dia, senhores conselheiros. A ata da 6ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, no ano 2020. Aos 3 dias do mês de agosto do ano 2020, às 8h40, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRT-CE e amparado pela Portaria 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 6ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, pela presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Sandra Arraes Rocha. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o senhor presidente indicou aos conselheiros se esses receberam as resoluções enviadas pela secretária. Foram homologadas as resoluções referentes aos seguintes processos. Relatora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 4183, aí 2017-06719, processo 4184-2017, aí 2017-06720, relatora Mônica Maria Castelo, processo 844-2015, auto de infração 2015-02973, processo 4185-2017, auto de infração 2017-06745, processo 4186-2017, auto de infração 2017-06770, processo 3415-2017, auto de infração 2017-06635 e processo 1309/2018, auto de infração 2018-01261. Relator José William Falcão de Souza, processo 1142-2016, auto de infração 2016-02662. Processo 1196-2016, auto de infração 2016-02666. Processo 1310-2018, auto de infração 2018-01203. Relator Carlos César Quadros Pierre. Processo 778-2017, auto de infração 2016-26055. Processo 3824/2017, auto de infração 2016-45320. Relator Felipe Silveira Gugel do Amaral. Processo 1579/2017, auto de infração 2016-24512. Processo 204/2018, auto de infração 2017-18366. Processo 299/2018, auto de infração
2017-183-69. Relatora Sandra Arraes Rocha, processo 1198/2016, autoinfração 2016-02659, processo 1544/2017, autoinfração 2016-24511. Processo 1594/2017, autoinfração 2016-24516. Processo 1311/2018, autoinfração 2018-01273. E processo 1312/2018, autoinfração 2018-01187. Ordem do dia. Processo de recurso 4060/2018, auto de infração 2018-05951. A decisão lida a seguir valerá para também os seguintes processos. Processo de recurso número 4064/2018, auto de infração 2018-06351. Processo de número 4358/2018, auto de infração 2018-04875. E processo 4473/2018, auto de infração 2018-07540, em que todos são recorrentes à empresa INAP Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação e recorrido célula de julgamento de primeira instância. A decisão é a seguinte: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidades suscitadas pela recorrente. 1. Omissão do número do ato administrativo designatório da ação fiscal nos termos de início e conclusão de fiscalização. 2. Falta de intimação regular da ação fiscal. 3. Falta de intimação da conclusão da ação fiscal. Nulidades afastadas com os fundamentos contidos na decisão singular e parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. No mérito, por decisão unânime, decide confirmar a decisão proferida em primeira instância, julgando procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro, conselheira relatora, e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, e manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. É só isso, senhor presidente. Eu indago aos senhores se alguma alteração a ser feita agora, secretária Evaneide, onde constam os processos que foram enviados e também a ata da sessão. Doutor William, com a palavra. Eu ligo e desligo ao mesmo tempo. Senhor presidente, dos processos da sessão, a conselheira Elineide leu 1, 2, 3, 4, 5. Eu não ouvi fazer referência ao processo, o primeiro processo 4060 e o último 4507, que também é meu. Eu não ouvi fazer referência, Evaneide. Você leu o processo, que a decisão é idêntica para todos, né? Pronto. Eu não ouvi fazer referência, gostaria só de você olhar aí. Outra coisa, quando leu os processos, as resoluções aprovadas, eu não ouvi, na resolução que eu li, tinha da conselheira Sandra Arraes 5 processos. Eu só vi a leitura de 4, aí eu queria saber se foi retirado algum. Processo da conselheira Sandra. Foram 5. Sim, qual é o último? 1318? 13... O 1312/2018. 2018. Então, tem 5. Certo. E o último é nas resoluções na pauta, eu não ouvi nem o primeiro, 4060, nem o último, você citava, o 4507. Só isso. Pronto. Eu posso reler, senhor presidente, todos os processos de decisão igual. Evaneide, não, acredito que não há necessidade. O importante é responder ao doutor William se o primeiro processo da pauta e o último da pauta estão na ata. A pergunta é nesse sentido. Estão, sim. Eu também não ouvi o último processo, o auto de infração 2018-04874. Talvez você não tenha relacionado. A pergunta é se consta na ata. Consta na ata, sim. Os processos de número 4060/2018, auto de infração 2018-05951
E consta na ata também o processo de número 4507/2018, auto de infração 04874. Pronto, obrigado, Vanete, era só isso. Esclarecido, né, doutor William? Obrigado também pelo esclarecimento. Se não tivermos mais nenhuma observação a ser feita, considera-se aprovada a ata da 6ª sessão ordinária. Senhores, passaremos então para a ordem do dia. O processo de recurso 4490, auto de infração 2018-06342-6, em que recorrente NAP, Indústria Nordestina de Acessórios de Ligação, e recorrido ao julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral. A indicação do julgamento de primeira instância de procedência do feito e assessoria processual tributária, também procedência do feito. Passo a palavra ao conselheiro relator para a leitura e posterior discussão do processo anunciado. Senhor presidente, colegas conselheiros, procurador Matheus, Maeva, secretária de ação fiscal, o contribuinte foi autuado sobre o seguinte relato: lançar crédito indevido de ICMS em virtude de operação que não esteja cobertada pela primeira via do documento fiscal. O contribuinte lançou na FD-SPED ICMS a crédito referente a notas fiscais de entrada, devoluções, não localizadas, não identificadas. Não há registro das chaves de acesso das notas fiscais na FD-SPED, e faz referência à planilha que anexou. As informações complementares esclarecem ainda a autoridade fiscal. O seguinte, ela descreve o seguinte achado, né? Devoluções de mercadoria com notas fiscais de entrada, emissão de terceiro, sem lançamento da chave de acesso na FD-SPED e sem apresentação do DANF pelo contribuinte quando solicitado através dos termos de estimação anexo, referente às saídas lançadas com valores, valor das mercadorias, valor da base de cálculo, valor do ICMS, a menor, na SPED, FD ou não. Presidente, esclarece ainda especificamente quais seriam essas notas fiscais sem a devida identificação do mercado. Ele esclarece, entre aspas, analisando os lançamentos realizados na FD-SPED de 2014 e 2015 pelo contribuinte, constatamos lançamentos de notas fiscais de entrada, devoluções, sem chave de acesso, registro obrigatório a partir de abril de 2012, das empresas Odebrecht Ambiental S.A., TEC Hidroserviços e Flamac e Construções. A fiscalização foi autorizada por meio do mandato fiscal 2018-668, tendo sido contribuinte regularmente intimado em seu domicílio. Não conseguindo analisar o conteúdo em si das notas fiscais indicadas na planilha, o agente fiscal intimou o contribuinte por meio do mandato do termo de intimação 2018-03319, expedido em 23 de março de 2018, solicitando o original do DANF de entrada e de saída relacionadas na planilha que anexou. O contribuinte foi intimado por meio de uma pessoa denominada João Veras, né, sem oposição, no seu domicílio, e quedou sinete. Foi expedida uma segunda notificação, identificada pelo termo de intimação 2018-04064, e da mesma forma foi recebido, tinha o mesmo conteúdo, foi uma reiteração, e novamente não houve qualquer manifestação do contribuinte. E uma terceira notificação, presidente, foi novamente intimado o contribuinte, dessa vez, inclusive, para que ele fizesse alguma ponderação acerca do valor encontrado a título de ICMS dessas notas escrituradas, mas que estariam sem a identificação da chave de acesso. Nessa perspectiva, senhor presidente, o agente fiscal constatou a inidoneidade dessas notas fiscais escrituradas, como devolução de entrada, dada a ausência de chave de acesso ou apresentação dos respectivos originais. Reconheceu, então, como indevido o aproveitamento de crédito das referidas entradas. Invocou, para tanto, o disposto nos artigos 51 caput e 53, inciso 5, da Lei 12.670, de 96. Invoca também o disposto nos artigos 5762
e 602, inciso 2, a linha B do regulamento do ICMS, e o último, com destaque, a prova do crédito por meio de legítima escrituração contábil. Aí, concluindo pela inidoneidade do aproveitamento do crédito, exigiu-se, por meio do auto de infração, o valor do imposto aumentado, o valor de R$ 14.643,88, aplicando uma multa de igual valor na forma do artigo 123, inciso 2, a linha A da Lei 2.600. Regulamento intimado, o contribuinte apresentou combinação, pela qual, sem questionar as questões de mérito, ele limitou a suscitar as questões preliminares, né, que foram as mesmas que ele suscitou em outros autos de infração já apreciados por essa Câmara, que consistiu na nulidade do auto por suposta omissão quanto ao número do ato administrativo designatório da ação fiscal, a falta de regular a intimação da empresa para tomar conhecimento da ação fiscal, afirmando que não teria sido recebido por seu representante legal, e a nulidade do auto administrativo em razão de sua motivação, sob o pretexto de que não teria sido a documentação que foi apresentada, inclusive o CD, munido das informações pertinentes e idôneas ao auto. O julgamento de primeira instância, as preliminares foram rejeitadas, concluídos pela procedência da ação fiscal, né? Quanto à suposta omissão do ato administrativo, indicou-se, inclusive, que nos documentos de folhas 11, 44 e 45, eles estariam, que foram notificações dirigidas ao contribuinte, estaria devidamente indicado o número da ação fiscal. Tá? Aplicou, inclusive, os parágrafos 6º e 8º do artigo 84 da Lei 15.614. E no que se refere ao argumento de nulidade dessas intimações, o próprio julgador fez uma pequena diligência, efetuou no telefonema para a sede da empresa, e que identificou que o seu João Veras, signatário de todas essas notificações, ele trabalharia na portaria do estabelecimento. Né? Por força disso, pela aplicação do 78 caput da Lei 15.614, foi rechaçada essa questão preliminar. E, por fim, quanto à idoneidade das informações colacionadas pelo ofício de notificação, foi registrado que o CD acompanhou a ação fiscal do contribuinte, inclusive a própria FD, e que as informações específicas com relação ao auto de infração, elas estavam, inclusive, planilhadas, né, em várias formas, tanto nas intimações como nos autos. Julgamento de primeira instância, o contribuinte ordinário, pelo qual, novamente, sem impugnar o mérito, devolveu à segunda instância as mesmas questões preliminares citadas em defesa. Encaminhados os autos à assessoria processual tributária, esta opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau, com a rejeição das questões preliminares e julgamento de procedência do auto de infração ou da ação fiscal, para ser acolhido pela Procuradoria do Estado. Em acréscimo, senhor presidente, registro que essa mesma ação fiscal de referência resultou na lavratura de inúmeros outros autos de infração, dentre os quais se elencam 2018, 05951, 2018, 06351, 2018, 04875, 2018, 07540 e 2018, 04874, onde as mesmas questões preliminares foram apresentadas e as quais foram rejeitadas por essa polêmica primeira Câmara de Julgamento por ocasião da 6ª sessão virtual ordinária ocorrida em 3 de agosto de 2020. O processo distribuído a esta polêmica Câmara, senhor presidente, é o que tinha relatado. Obrigado, doutor Felipe, pelo relato muito claro, objetivo, destacando os pontos principais. E, da forma regimental, passo a palavra ao representante da doutora Procuradoria do Estado, doutor Matheus Viana Neto, para as suas considerações. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro relator, doutor Felipe, muito objetivo o seu relato, sim. Bem, senhores, no que se refere às questões preliminares suscitadas pela parte, elas devem ser todas afastadas. A primeira, da inexistência de um número do ato que autorizou a ação fiscal, do mandado de ação fiscal.
esse mandado de ação fiscal, ele tem um número, inclusive está consignado nos autos do processo administrativo. Então, a autoridade autuante, ela agiu, conduziu-se de acordo com esse mandado de ação fiscal. Portanto, deve ser afastada essa preliminar, como foram afastados, aliás, outros preliminares em relação aos outros autos de infração. A segunda questão suscitada pela parte em relação a essa autuação refere-se à falta de intimação regular, como muito bem já apontado também pelo conselheiro relator, é que a intimação foi feita no estabelecimento do autuado, recebido na portaria diversas vezes. E, aliás, em relação a essa falta de intimação, é interessante que a parte veio aos autos, impugnou a ação fiscal, recorreu dessa decisão e, portanto, falar que teria ocorrido eventualmente um cerceamento ao direito de defesa ou qualquer coisa desse tipo, não deve ser acatado. A outra nulidade suscitada pela parte refere-se também à questão preliminar, que é a inexistência de motivação do ato administrativo. Ora, o ato administrativo ele mistura um pouco com motivação, como já disse anteriormente, a questão de prova, quando disse que o CD se encontrava sem nenhuma informação idônea que desse a conhecer a forma pela qual estou motivado o ato administrativo. Ora, a ação fiscal, no presente caso, o auto de infração que foi lavrado, ele trata do registro na entrada de mercadoria no estabelecimento decorrente de devolução, sem que houvesse um documento efetivo representativo dessa entrada. Ou seja, o contribuinte registrou o crédito de devolução, de uma possível devolução, mas não tem um documento correspondente que asseguraria esse direito. Aliás, não tem um documento correspondente que diz que essa operação de devolução ocorreu. Ora, nós sabemos que determinados direitos, para que eles possam ser assegurados, há necessidade de cumprimento de determinadas formalidades. No âmbito do registro imobiliário, por exemplo, para a transferência de uma propriedade imobiliária, há necessidade de que haja o registro na respectiva matrícula do imóvel, para que esse registro possa ser formalizado. Evidentemente, há exceções. O judiciário, em determinadas situações, independentemente desse registro, reconhece a transferência da propriedade. No âmbito do direito tributário e da apropriação de crédito, especificamente no caso do ICMS, a regra é a existência do documento fiscal assegurando aquele crédito proveniente da aquisição de mercadoria ou de devolução. Então, a regra é o documento, é a nota fiscal. Sem esse documento, em princípio, o contribuinte não pode se creditar. Evidentemente que há exceções. Em determinadas situações, essa regra pode ser relevada, mas há que ter elementos suficientes para que essa regra possa ser relevada. Não é o caso, o contribuinte aqui não trouxe nenhum elemento capaz de validar o aproveitamento de crédito sem o documento fiscal correspondente. Por tais razões, senhor presidente, senhores conselheiros, é que a Procuradoria entende que o caso é improvimento do recurso, afastando todas as preliminares suscitadas e declarando a validade da autuação. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Lembrando, senhores, que essas preliminares, as nulidades, a omissão do ato administrativo, a ausência de termo de início, falta de intimação, a falta de motivação do ato, foram amplamente discutidas na sessão de ontem, até porque faz parte da mesma ação fiscal. Mas os senhores fiquem à vontade para discutir essas preliminares, e, no caso, o mérito também, crédito indevido, em função da não apresentação das primeiras vias ou do registro das notas fiscais. Processo em discussão. Doutora Helena, com a palavra.
Senhor presidente, bom dia a todos, senhores conselheiros, senhor procurador, presidente. Eu tenho só uma pequena dúvida aqui, que eu gostaria de um esclarecimentozinho por parte do relator, mas é mais uma questão aqui do auto de infração mesmo, só me permita uma pequena dúvida com relação às informações complementares desse auto. Nós estamos, só, por favor, senhor relator, me confirme o número do auto de infração, só porque eu entrei noutra tela aqui. É o 2018. Zero 063. 42. Isso, 4286, não é isso? Ok. Se os senhores conselheiros puderem me acompanhar, eu estou aqui com esse auto de infração, e o relato da infração diz assim, por favor, me corrijam se pode ser que eu esteja equivocada aqui na minha análise. O contribuinte lançou na FD ICMS a crédito referente aos fiscais de entrada, devolução, não localizados, não identificados nem apresentadas quando da solicitação através do termo de intimação. Lançar crédito indevido de ICMS em virtude de operação que não esteja acobertada pela primeira via do documento fiscal. Então, fica claro que realmente a autuação foi porque o contribuinte lançou crédito de ICMS que não estavam acobertados pela primeira via da documentação fiscal. E o artigo 65, inciso 7, diz que é vedado o lançamento do crédito quando a operação prestação não estiver acobertada pela primeira via do documento fiscal. Ok, isso para mim está claro. Mas acompanhando aqui as informações complementares, dando seguimento aí, na página 4, vocês estão me acompanhando? Está dando para acompanhar aí a página 4? Eu estou vendo aqui, ó, da fiscalização. Analisando a escrita fiscal do contribuinte, constatamos a escrituração de algumas notas fiscais de saída com valores a menor. Escrituração do valor da nota fiscal a menor, do valor da base de cálculo a menor e do valor do ICMS normal a menor. Tal procedimento gerou recolhimento de ICMS a menor durante o período fiscalizado. Com o intuito de melhor analisar, dando seguimento aqui, aí na página, lá embaixo, como o contribuinte não apresentou o original dos danos necessários para analisar as operações de devolução e cancelamento, é isso mesmo, essas informações complementares são desse auto de infração? É isso? Assim, Helena, pertinente, porque, na verdade, as informações complementares, ele acabou utilizando as mesmas para vários autos. E no que é pertinente a esse auto de infração, pode verificar aí na página, por exemplo, na página 5, ele faz um relato, porque quando ele estava procurando os outros achados, né, que era a questão que discutimos ontem, de entrada com valores diferentes, né, o valor da que estava entrando era maior do que o valor da saída nas devoluções, ele encontrou essa lista de nota fiscal sem a chave de acesso, que ele não conseguiu analisar o conteúdo em si, verificar. Então, ele coloca aqui no item 2, digitalização está um pouco borrado, né, porque ele está em destaque, aí ele coloca devolução até pegar aqui os autos físicos, ele está realmente ruim a legibilidade, mas no item, ele coloca 3 itens, e o item 2 é o que é pertinente ao auto de infração em si, a esse que estamos analisando. Pois é, doutor Felipe, me permita. É porque, assim, ele botou em negrito aqui, inclusive sublinhou, tendo em vista que o artigo 62 do decreto estabelece que o contribuinte somente terá direito ao crédito quando da devolução de mercadorias anteriormente oneradas por imposto. Entendemos que a parcela do ICMS lançada a crédito quando da entrada, devolução não lançada a débito, quando da saída configura-se como crédito indevido. Então, assim, eu estou... planilha 2... Mas é isso, conselheira. Ele no mesmo relato, no mesmo relato, na mesma averiguação que ele faz dessa diferença entre os valores do ICMS
de saída e na entrada como devolução, ele identificou essas notas fiscais, ou melhor, não conseguiu identificar devidamente essas estruturadas. Ele acabou utilizando a mesma narrativa, mas é possível identificar, vamos dizer assim, um relato, o fato que foi objeto dessa autuação em si. Ele coloca aqui no item 2, aqui a página 5, Não, aí ele coloca em destaque. eu entendo, doutor Felipe, o senhor tem razão. A peça principal do auto de infração deixa bem claro quais foram as inconsistências referentes a este auto de infração. O que eu estou colocando em discussão é que as informações complementares ao auto de infração, elas se referem a uma outra infração que não especificamente essa que está no relato do auto de infração. E o tempo todo, no corpo das informações complementares, inclusive quando ele vem aqui do cálculo do imposto e da multa, nota fiscal de devolução, aqui ele bota, sem chave de acesso. Mas lá em cima ele coloca novamente assim, portanto, os créditos relacionados na planilha 2 refere-se a notas fiscais de entrada emitida para cancelamento de operação de saída fora do prazo com circulação de mercadorias são indevidos. Então, assim, me surgiu uma dúvida se realmente essas informações não deixam uma certa, pelo presente auto de infração, demonstração das entradas, devolução, cancelamento e suas respectivas saídas, exercício de 2002, planilhas, créditos indevidos de devolução sem chave de acesso. Então, aqui ele juntou as duas infrações. Eu confesso para você que eu fiquei um pouquinho na dúvida. No relato, conselheira, ele fala, inclusive, duas planilhas, né? A planilha 1, que é referente a outro auto de infração, né? Ele utilizou o mesmo relatório para contextualizar, ele foi atrás das diferenças de base de cálculo e, na verdade, encontrou essas notas em que ele acabou tendo que glosar inteiramente, porque ele não identificou o conteúdo. Realmente, a didática é a mais adequada, mas analisando, ele descreve qual é especificamente dessa autuação, a meu sentir, inclusive nas conclusões, né? Na conclusão consta, na conclusão. E a planilha especificamente que foi apresentada, acho que nesse caso, sequer o CD era imprescindível, ele indica as notas fiscais que não têm a chave de acesso, porque ele não conseguiu analisar sequer se tinha essa diferença, né? Porque o documento era idôneo. Intimou o contribuinte por 2 vezes para que ele apresentasse ou indicasse a chave que ele foi omitida na escritura. Inclusive, quando foi apresentado o valor, também não teceu nenhuma consideração disso. Está um pouco misturado, porque envolve mais de um auto, mas, na minha visão, ele consegue identificar especificamente qual é o fato. Na conclusão. Isso. Doutor Felipe, obrigada. Eu vi que realmente, muito bem observado pelo relator, eu vi que no final, na conclusão, embora eu particularmente tenha achado que realmente ele misturou um pouco as informações, porque ele usou os mesmos dados, as mesmas informações para fazer várias autuações. Então, ele acabou, mas ao final, realmente, nas informações complementares, ele põe um parágrafozinho dizendo que concluiu que a infração se refere à questão da ausência das primeiras vias das notas fiscais. Obrigada pela explicação. Questão de ordem, esclarecido esse ponto, passo a palavra ao doutor Matheus Viana. Não, senhor presidente, já foi esclarecido, já. O conselheiro relator já fez muito bem, já deixou muito claro. Desculpe, mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria, sobre o auto de infração que foi relatado, feitos os esclarecimentos, lembrando até a metodologia, a sistemática, vou até conversar com alguém, alguns autuantes, alguns agentes fiscais, eles elaboram um único auto com várias situações. E parece-me que o autuante, nesse caso, aproveitou parte, né, da informação complementar e, em algum momento, pode trazer algum mal-entendido. Mas o importante é que o lançamento do crédito, ou seja, a constituição do crédito tributário, auto de infração e elementos de prova, segundo atesta o conselheiro relator.
Indago-se mais alguma discussão sobre a matéria? Então, já pergunto ao conselheiro relator como vota. Na linha do que também já foi apreciado por essa colega Câmara, 3 de agosto, voto por conhecer do recurso ordinário para negar de provimento, mantendo a decisão de primeira instância, em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, acolhida pela Procuradoria do Estado. Pergunto aos conselheiros se algum voto em sentido contrário. As preliminares, né, que foram amplamente discutidas, debatidas na sessão de ontem, porque trata-se da mesma ação fiscal e com relação ao mérito. Não havendo nenhum voto em sentido contrário, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte e decide pela procedência do feito fiscal com os fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, com a assessoria, com o parecer da assessoria processual tributária e também a manifestação do doutor procurador do Estado. Dando prosseguimento aqui à nossa sessão, nós temos mais um processo aqui para esse emprego, de acessórios para irrigação, relato da Maria Castelo. Na verdade, são dois processos. O primeiro processo, 42.4, auto-divulgação 092.97, processo 42.49, Então, senhores, anuncio o processo de recurso 4264-2018, auto de infração 2018-09297, e o processo de recurso 4499-2018, auto de infração 2018-09290, em que é recorrente INAP, Indústria Nordestina, e recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra, então, à conselheira relatora dos processos anunciados. Faremos, evidentemente, o primeiro processo da pauta e, posteriormente, com as observações necessárias, o segundo processo. Bom dia, senhoras e senhores. O processo, como muito bem anunciado pelo nosso presidente, é da mesma empresa que está sendo discutido desde ontem. A ação fiscal, nesse caso, refere-se a lançar crédito indevido de ICMS na hipótese do mesmo não ter sido aproveitado. Consta no relato da infração que o contribuinte efetuou a devolução de vendas, portanto, a operação de entradas, se creditando o ICMS maior do que o lançado a débito quando a efetiva saída de mercadorias. Consta nas informações complementares que o agente fiscal relatou que ao analisar os lançamentos das notas fiscais eletrônicas de devolução e entradas e as correspondentes notas fiscais eletrônicas de saídas, constatou os lançamentos a crédito a maior do que os lançados a débito. Por tal razão, intimou o contribuinte a fim de que o mesmo prestasse os devidos esclarecimentos. O contribuinte não atendeu a nenhuma intimação feita. Foram elaboradas planilhas que se encontram relacionadas em CD anexo. Tempestivamente, a empresa apresentou impugnação, alegando preliminares de nulidades, as conhecidas, né, porque ele repete as mesmas preliminares em todos os autos, e também tanto na impugnação como no recurso, que refere-se à nulidade por omissão do número do ato designatório da ação fiscal, nos termos de início e de conclusão, pela falta de intimação regular da empresa e por falta de motivação do ato administrativo, requer, por conta disso, a nulidade do auto de infração. Por meio do julgamento, o 1135/2019, as folhas 97, a julgadora singular rejeita todas as preliminares de nulidade arguidas pelo impugnante, decidindo pela procedência da ação fiscal. E resignada, a empresa interpõe recurso ordinário, trazendo os mesmos argumentos impugnatórios, acrescentando o seu entendimento de que a empresa estaria inserida no regime de recolhimento outros, à época do levantamento fiscal, conforme convênio ICMS 7089 e 137.
2020, assessoria processual tributária, após afastar as preliminares arguidas e analisar as falas, perdi a conexão. Bom, após analisar as questões aduzidas, ela entende pela procedência da ação fiscal, tendo sido acompanhado pelo voto pelo entendimento do seu procurador. É o que importa relatar. Feito o relato, passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, do processo relatado pelo conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, digníssima relatora, no presente caso, nós temos uma questão muito interessante. Muito interessante, porque acho que até o doutor Pierre havia suscitado numa sessão anterior em relação ao processo. Nesse caso, eu acho que há de ser aplicado o raciocínio por ele desenvolvido. Quanto às preliminares, são as mesmas de todos os autos de infrações. Ele se refere à falta de indicação no mandato, no número do mandato, à falta de motivação, a falta de intimação regular, que todas essas nulidades suscitadas já foram afastadas reiteradamente, repetidamente. Portanto, é desnecessário continuar a abordagem sobre tais matérias. Mas há um detalhe muito interessante nesse processo, é que a acusação ela refere-se a aproveitamento de crédito em valor superior àquele que foi registrado na escrita fiscal. Pelo relato, o que é que nós identificamos? O contribuinte emitiu as notas fiscais de venda de mercadoria, emitiu as notas fiscais corretamente, e ao efetuar o registro dessas notas fiscais de venda de mercadoria, ele efetuou o registro na sua escrituração fiscal digital pelo valor inferior àquele indicado no documento fiscal. Por uma razão qualquer, essas mercadorias foram devolvidas. Por ocasião da devolução dessas mercadorias, o que foi que o contribuinte fez? Efetuou o lançamento em valor correspondente ao crédito que ele tem direito, valor correspondente àquele indicado na nota fiscal de venda. E o agente fiscal fez o cotejo entre a nota fiscal de entrada relativa àquela devolução e os valores que ele havia registrado na escrita fiscal. Ele não comparou, e até entendo isso, ele não comparou a nota fiscal de entrada com a nota fiscal de saída, objeto daquela nota fiscal de entrada referente à devolução. Ele comparou um procedimento, me parece que nesse caso, inexplicável do contribuinte, que emite a nota fiscal de venda da mercadoria por 100 e registra 50, estou supondo aqui, registrou por 50. Quando registra por 50, evidentemente que o débito de 17% sobre 100 seria 17. 17% sobre 50, supondo que fossem esses valores, ele tem um débito na sua escrita fiscal de 8,5%. 8,5%, não, 8,5%. Né? 8,5% e não de 17%. Mas quando ele foi aproveitar-se desse crédito na devolução dessa mercadoria, ele lançou os 17 e não os 8,5. E foi exatamente por conta desse lançamento dos 17, em cotejo com o registrado na saída de mercadoria no seu registro, que o agente fiscal considerou o crédito indevido. Ainda que o contribuinte, nessa hipótese, tenha agido de forma inidônea, mas nós não podemos aí, nessa hipótese, dizer que houve o crédito indevido. O que houve nessa situação foi a falta de recolhimento referente àquela saída de mercadoria que foram registradas em valor diverso do documento fiscal. Ele deveria ter registrado 17% e ele não registrou 17%. Ele registrou outro valor que não 17% sobre o valor da operação. Aí isso implicou em falta de recolhimento.
mas o direito ao crédito do contribuinte por ocasião da devolução dessa mercadoria corresponde ao que é legítimo, ao que está no documento fiscal, que é o 17%. Essa é a razão pela qual, senhor presidente, ainda que afastada das preliminares suscitadas, mas no presente caso a Procuradoria entende que a questão aí a ser autuada, o objeto da autuação não deveria ter sido crédito indevido, mas sim a falta de recolhimento do ICMS relativo àquelas operações que foram registradas em valor inferior ao do documento fiscal emitido. Então, escutando, eu prefiro escutar, evidentemente, os conselheiros, a manifestação dos conselheiros a respeito dessa matéria, mas a inclinação da Procuradoria é no sentido que, nesse caso, de improcedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus, pelas considerações. Processo em discussão. Doutora Mônica. Esse auto de infração aqui, ele é semelhante ao auto de infração do Dr. William, né? O auto de infração que foi julgado ontem, o de número 2018-07540. Ele também foi julgado procedente. As razões são exatamente as mesmas, somente o período modificado, porque ela só fez exercício 2015 e 2014 e 2015. Inclusive, o doutor William faz até um exemplo no relato dele, né? Em que ele pega a nota fiscal de saída, em que o valor seria, na saída, 24 mil, e na entrada ele coloca 145 mil. É a mesma situação. Então, o contribuinte ele deu saída a uma mercadoria, inclusive até surgiu a dúvida, né, que o doutor Pierre levantou na hora, a da entrada, ele pode entrar com o valor que ele quiser, não tem que fazer uma relação, mas não é essa situação, senhores. A situação que nós estamos vendo aqui é a mesma, né? O contribuinte ele deu saída na mercadoria por um valor aqui, no caso, de 24 mil, e quando essa mesma mercadoria foi devolvida por um valor muito superior. Foi feito cruzar a diferença, e essa diferença que foi feito o crédito indevido. Estão aqui essas informações nas planilhas e nos CDs anexados. Portanto, eu entendo que é a mesma situação do auto do Dr. William, que foi julgado procedente. É o meu esclarecimento inicial, senhor presidente. Pela ordem, doutor Pierre, escrito. Bom, como a Mônica disse, é semelhante, mas não é igual. Ontem, quando eu manifestei essa preocupação, eu manifestei justamente porque o crédito que ele tem direito é com relação à entrada original, certo? Depois foi visto que era uma entrada de retorno, e não tinha nenhuma vinculação com a primeira entrada na empresa, certo? Da mercadoria. Neste caso aqui, resta comprovado que quando a mercadoria entrou por 24. Então, ele deu saída por um valor menor. Quando retornou, ele se creditou no valor original da entrada, ou seja, essa é a verdade material, certo? Ele contabilizou errado. O que é que ele fez aí? Ele omitiu receitas. Se não tivesse feito retorno, ele teria omitido receitas, certo? Essa foi a intenção dele. Mas o crédito dele é vinculado à entrada original. E esse crédito ele possui. Então não há crédito indevido. Esse é o meu entendimento. Pela ordem, doutora Helena. Doutor Não, Felipe também está escrito? Pela ordem, doutora Helena. Me permita o raso entendimento, doutor Pierre, mas assim, esse crédito dele, ele é decorrente do valor da saída, porque é uma operação de entrada-devolução. E conforme eu falei ontem, no meu entendimento, a entrada-devolução ela deve refletir
os mesmos valores, tanto de produtos como de crédito de ICMS, que estão na nota fiscal de saída. Então, não tenho que ir atrás da primeira nota que entrou no estabelecimento dele, depois saiu e agora está voltando. Não. Essa devolução, ela se refere a uma saída. E o que aconteceu? A saída, conforme a doutora Mônica disse, saiu por 24. E ela está retornando em uma operação de entrada interestadual, devolução, por 140. Então, assim, como é que eu posso emitir uma nota fiscal de devolução de entrada por valores diferentes e superiores, me dando um crédito maior do que o que efetivamente saiu? Eu coloco isso aqui para discussão. Foi isso que a gente discutiu ontem no processo do Dr. Willam. Eu não estou conseguindo, me perdoe, mas eu não estou conseguindo alcançar, quando você diz assim, é semelhante, mas não é igual. Eu não estou conseguindo alcançar essa pequena diferença que você está falando aí com relação a essa diferença do crédito, entendeu? Pela ordem, doutor Felipe Amaral. Senhor presidente, e na verdade, minha inclinação é justamente em consonância com o que a conselheira Helena colocou. Na verdade, ocorreu a entrada no estabelecimento, obviamente ele se creditou, e o fato dele nessa operação de saída, eventualmente ter colocado o valor a menor, não quer dizer que ele não tenha o crédito, enfim, em outras operações. Especificamente nesse auto, a constatação é que a operação de saída, por algum motivo, não ocorreu, enfim, ele utilizou uma operação de entrada com devolução e ela tem que ser idêntica, né? Não tem como ser diferente. Essa foi o achado do fiscal e também não vejo diferença do auto com relação à infração que julgamos ontem. Doutor Wilmer Falcão. Senhor presidente, eu também sigo a linha aí da conselheira Antônia Helena e também do conselheiro Felipe. E, assim, pelo que eu entendi, o doutor Matheus disse que o débito foi escriturado errado, mas aquela operação que gerou o débito foi devolvida e houve o crédito. O crédito é o que está correto. O crédito é o que está correto, certo? Na visão do doutor Matheus, o crédito está correto. E, então, ele teria direito àquele crédito, que fosse cobrar o recolhimento por conta da saída que ele escriturou indevidamente. Ora, o ICMS, nós sabemos que cada débito gera um crédito, cada crédito, né? A questão da não cumulatividade, crédito e débito. Ora, se, mesmo que a nota fiscal, que ele tenha emitido a nota fiscal de saída, com o valor 1.000 de crédito, e aquela mercadoria retornou, tem que vir o crédito no valor 1.000. Se ele emitiu a nota fiscal de saída, era 1.000, mas lançou o crédito na FD apenas de 500, por exemplo, quando a nota fiscal de entrada vier, mesmo corretamente emitida, com o ICMS lá destacado 1.000, que é o correto, ele não poderia lançar aquele 1.000. Eu entendo que ele se limita a lançar o débito relativo àquela nota, já que é uma compensação. Eu acho que, não sei se eu compliquei, mas é o pensamento da conselheira Antônia Helena. Débito e crédito, tratando da devolução, tem que bater, um vai anular o outro. Aí não anulou. O débito dele foi, na hora que entrou o crédito, compensou o débito e ele ainda gerou o crédito, que esse crédito é indevido. Embora, a partir do pressuposto que a entrada seja toda direitinho, está toda emitida direitinho, mas, conforme está na FD, tem a diferença e eu não vejo outra forma de não lançar como crédito indevido. E não cobrar o ICMS que não foi recolhido, a falta de recolhimento do ICMS na nota fiscal de saída. Por aí, só observação, senhores. Aqui está cobrando apenas a multa, não é isso? Não há cobrança do imposto. Não é isso, doutor? Mas, senhor presidente, está cobrando só a multa, porque nesse período do auto infração não foi aproveitado. Ele tinha saldo. Ele tinha saldo credor. Ok, tranquilo. Doutor Matheus, doutor Pierre quer falar, não? Doutor Matheus, depois dessa discussão, debate, vamos ouvi-lo.
doutor Pierre já escreveu, ele quer falar. Vamos escutá-lo primeiro, depois eu falo. Queria que você explicasse, doutor Pierre, essa diferença tendo aí que você disse. Bom, Foi provocado. Mas não é semelhante, mas não é igual. ela é semelhante, mas não é igual. No julgamento anterior, eu fiz a seguinte pergunta. Olha, se você tem uma nota de entrada num valor X, certo? E, posteriormente, não é, você vende por um valor menor, certo? Porque a primeira questão que eu tinha levantado era essa, né? Aí há uma omissão de receita. Não há uma omissão, não há um aproveitamento de crédito indevido. Não, mas era um estorno, certo? Tudo bem. A questão aí é o seguinte, ele tem um crédito, certo, de 100 e poucos mil. É isso aí, 100 e uns quebrados, né? Então, reformulando aqui um pouco o meu entendimento, ela é semelhante, mas ela não é igual. Mas é o seguinte, ela tem uma extensão maior, viu, doutor Matheus? Porque é o seguinte, ele recebe a mercadoria e se credita do valor integral do ICMS. Ele vende a mercadoria por um valor menor, destaca o ICMS menor, faz o retorno e se credita do valor cheio novamente. Ele teria o direito, realmente, se ele tivesse estornado o crédito inteiro da entrada. Esse aí é uma questão que nós não temos como verificar agora, certo? Então é o seguinte, se por acaso ele recebe a mercadoria por 100 e pouco, tem um crédito de entrada, vamos supor aqui, certo? De 20 mil reais, ok? Ele vende por um valor de 50 mil. Mas quando ele vende, ele mantém aquele crédito que ele tem de 40 mil. Quando ele retorna, aí ele acrescenta mais a metade. Quando ele deve... Você está entendendo? Então, se ele tiver feito um estorno na entrada proporcional, ele, na realidade, ele está burlando, ele está se creditando indevidamente. Agora, se ele tiver estornado todo o crédito de entrada, né? Se ele tiver aproveitado todo o crédito de entrada, retorna, ele ainda bota mais a metade, como é o caso aí tem um crédito devido mesmo. Se ele não tiver feito essa operação, não teria crédito devido, só que nós não temos como saber aqui. Ele não trouxe elementos suficientes. Então, embora seja semelhante, não é igual, porque tem esse detalhe, mas também eu não posso afirmar que o crédito seria devido. Viu, doutor Matheus? Matheus quer se manifestar sobre esses pontos? Sim, senhor presidente, é interessante, às vezes é uma questão sutil, mas que é importante destacar. Eu poderia ficar quieto aqui, deixar passar, mas o meu conhecimento a respeito do assunto não me permite. Então, eu vou ler aqui para vocês o que consta lá nas informações complementares e na própria manifestação da Procuradoria, da Consultoria, quando diz que a nota fiscal de saída escriturada na escrituração fiscal digital se refere à emissão própria que foram escrituradas na escrituração fiscal digital com valores ao apresentado no documento fiscal, indicando o valor da nota fiscal e do ICMS debitado. Ou seja, a autuação baseia-se no fato de que, vamos esquecer a escrituração fiscal até, foi emitida a nota fiscal no valor de 100, e vamos esquecer também, porque me parece que não é relevante nesse momento, a origem dessa mercadoria. Não tem nenhuma relevância para o caso. Se ele se apropriou do crédito de 100%, de 10%, não, isso é absolutamente irrelevante. O fato é que ele emitiu a nota fiscal, e aqui é só para efeito de retórica, é evidente. Emitiu a nota fiscal por 100, quando do retorno dessa nota fiscal, ele emitiu a nota fiscal de entrada por 100. Lhes pergunto, nessa hipótese, se ele emitiu a nota fiscal de saída
por 100 e retornou por 100, esse crédito correspondente a 17% na saída não é legítimo ou 17% na entrada? É legítimo. O que é que eu entendo pela leitura das informações complementares e também da consultoria? É que ele emitiu a nota fiscal por 100 de saída, registrou essa nota fiscal utilizando o exemplo que eu havia dado anteriormente, registrou na sua escrituração fiscal o valor de 50 e, por ocasião da entrada, ele registrou pelo valor correto, que foi 100. Daí porque a Procuradoria, nesse caso, entende que é válido esse crédito. O que ele fez na hipótese foi destacar, foi registrar na sua escrituração fiscal, por ocasião da saída, um valor do ICMS menor do que era devido. Aliás, nessa situação, até eu já me referi aqui, há um projeto, o projeto de reforma tributária no Congresso Nacional, que vai ao encontro do que o doutor Willam apontou. Ele diz o seguinte, ora, nesse exemplo dado ainda, no Congresso Nacional tem esse projeto que fala isso, que trata do o que é legítimo como crédito. É o imposto devido ou é o imposto recolhido? No Congresso Nacional, o projeto de reforma tributária estabelece que o direito ao crédito só é válido se o imposto efetivamente tiver sido recolhido, que é o que tem na nossa legislação. Se o imposto tiver sido recolhido, aí é válido o crédito. E se o imposto não tiver sido recolhido, não é válido o crédito. Só que isso é o projeto que tem no Congresso Nacional. Por enquanto, o que está valendo ainda no nosso ordenamento, é por isso que a Procuradoria se manifestou, é que o imposto é relativo à operação, desde que ela tenha sido formalizada corretamente. E ela, no presente caso, pelo que eu analisei dos autos, houve uma saída de 100 e houve um retorno de 100. Se ele registrou na saída 50, 10, 20, aí é um problema de fiscalização da falta de recolhimento do ICMS na saída. Mas o retorno é legítimo, que é o que ele era devido. Ele devia 100 na saída e não recolheu. Mas não é porque ele não recolheu na saída 100 que ele não tem um direito de crédito na entrada. A não ser quando for aprovada a reforma tributária, que prevê que o crédito só será válido na hipótese de recolhimento. Então, como não teria ocorrido recolhimento, nessa hipótese, ele não teria direito ao crédito. Por essa razão que a Procuradoria reitera a manifestação anterior e diz que o caso, sim, é de provimento do recurso, não pelas razões lá indicadas, mas porque o crédito efetivamente é legítimo. É isso, senhor presidente. Só questão de ordem. Doutor Pierre e depois doutor Willam Falcão. Doutor Pierre. Como sempre, aprendendo, todo dia. É impecável as razões da Procuradoria, demonstrada pelo doutor Matheus. Agora eu entendi a operação. Na realidade, eu não havia entendido corretamente. Eu achei que ele tinha entrado certo e depois já dado a saída por 50, mas não. Ele saiu por 100, só que registrou 50. Né? Ou seja, ele tentou, na realidade, aí, omitir receitas. Né? Essa que deveria ser a autuação, mas a saída se deu por 100. Então, o retorno, certo? Ele, em busca da verdade material, ele deu a saída foi por 100. Então, eu concordo realmente que o crédito seria devido. Doutor Willam Falcão, pela ordem. Senhor presidente, o artigo 672 do regulamento do ICMS tem essa redação aqui. Eu vou ler só para ver a interpretação aí do senhor. Na devolução de mercadoria realizada entre contribuinte e ICMS, será permitido o crédito do ICMS pago, relativamente à sua entrada. Observado os seguintes procedimentos. Aí diz os procedimentos, né? Quem devolver a mercadoria emitir a nota, se não emitir a nota, quem fará é quem está recebendo a mercadoria com a própria nota. Aí eu vejo por aí. A nota, ele emitiu, vamos partir do pressuposto, né, que ele emitiu a nota de saída corretamente. Escriturou na FD a menor, né?
está ali na menor. Ou seja, o débito foi menor do que o devido. Aí o que é que diz o 772? Que ele tem direito ao crédito para compensar esse débito. Não é isso, não? Ó, se o débito foi de 50, como é que vai compensar o crédito com 100? A operação tem que ser anulada. O correto é a operação sair com o débito de 10 e voltar o crédito com 10, para anular a operação, né? Na devolução. Mas aí não anulou a operação e o doutor Matheus está achando que deve ir verificar a questão de lá da saída, logo na saída, cobrar o ICMS, que ele sonegou o ICMS, declarou a menor do que estava na nota, né? Mas aí como é que ficaria a questão da infração dele ter emitido a nota fiscal, se foi ele que emitiu, ou se a nota fiscal veio emitida pelo contribuinte que fez a devolução maior? Eu acho que o 672, para mim, está claro, dizendo que a nota fiscal de devolução tem que anular o crédito, dar direito ao crédito, né? O crédito do imposto que ele pagou na saída. E não do imposto que ele declarou na nota fiscal. Lá fala imposto pago e não declarado na nota fiscal. Só questão de ordem. São. Doutor Felipe, tinha palavra aí. Presidente, rapidamente, legitimar o crédito nessa circunstância parece que está beneficiando o contribuinte por sua própria torpeza na saída, né? Acredito que sem prejuízo, doutor, cirúrgico, né? Por se tratar de devolução, ele não pode entrar e se aproveitar de um crédito maior do que ele indicou como débito. Acho que esse dispositivo realmente acaba... Entendo o funcionamento do doutor Matheus, realmente brilhante, inclusive, especificamente nesse caso, eu acho que até poderia ter cometido até as 2 infrações nesse caso, né? Mas essa específica de saída e retorno, para mim está evidente que ela ocorreu, né? Sem prejuízo de ter sido correto ou não o valor que ele colocou na saída, essa infração específica foi praticada. Ok. Pela ordem, doutor Pierre e doutora Helena. Doutor Pierre. Voltando ao que o William falou, realmente é essa questão. A fiscalização deveria ter feito seria autuar por omissão, cobrar o ICMS. Quando se lançasse esse ICMS, o crédito estaria ok, certo? A fiscalização agiu de um modo equivocado, ela foi atrás do ICMS, certo? Mas o ICMS, ela foi atrás do crédito, ela deveria ter lançado. Vamos supor que tenha outro auto de infração que ela cobre esse aí. Se tivesse outro auto de infração, esse crédito está legitimado, porque a própria administração lançou. Tem algum auto de infração que se cobre ICMS, certo? Esse seria o procedimento correto. E não glosar o ICMS. É isso que eu entendo. Não glosar o crédito. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Helena. Então, desculpa, eu entendi que tinha... Doutor Matheus. Bem rápido, só fazer uma observação. A diferença entre o imposto pago que gera crédito e o imposto pago é o imposto incidente. Eu me disse que é um imposto incidente, desde que obedecida a certas formalidades. Não chega aquele exagero de dizer, independentemente de formalidade, o que vale é o imposto incidente para fins de creditamento. Não. Desde que obedecida a certas formalidades, o que vale é o imposto incidente para fins de aproveitamento de crédito. Então, essa é a diferença, a discussão entre o que gera crédito, é o imposto pago ou é o imposto incidente. O procurador entende que não é imposto pago, é imposto incidente, desde que obedecida a certas formalidades, como no caso a formalidade de emissão de nota fiscal ocorreu, então o crédito é legítimo. É só isso, senhor presidente. Doutor Pierre, para concluir. Apenas para concluir, o raciocínio do doutor Matheus está tão correto que o auto de infração não tem imposto. Por quê? Porque ele tem crédito nesse mês, ou seja, ele não pagou nada, certo? Isso quer dizer o quê? Que todo o crédito que ele aproveitou é indevido? Aí a clareza da situação, que não é um imposto pago, essa literalidade.
Certo? Senhor presidente, o conselheiro Luiz, Pierre, não estamos com a sua visualização. conselheiro Pierre, aí nesse auto de infração, o auto de infração bem claro, o contribuinte, quando da devolução de vendas, abre parênteses, entrada, fecha parênteses, se creditou de CMS maior do que o lançado a débito, quando da efetiva saída de mercadorias. É o que, para mim, está lá no artigo 672. Se houve a devolução da mercadoria, e se a devolução foi total, não sei, porque não apresentou as notas, né? Ele não apresentou as notas, mas não vem ao caso. Ele tem que lançar como crédito para anular aquela operação e não ficar com débito, ele tem que lançar correspondente ao débito que ele efetuou na saída. Ao débito que ele efetuou na saída. Aí o entendimento, né, o Dr. Matheus e o Pierre, que não, tinha que cobrar o contribuinte era na saída, olha, se a sua nota é 100 e você lançou 50, você está devendo 50. Poderia? Sem dúvida poderia. Mas na hora que detecta que dessa forma que foi feita aqui, eu não vejo nenhum impedimento do autuante de fazer dessa forma, porque pela legislação, o débito, o crédito na devolução tem que ser igual ao débito que foi efetuado. Fala débito, fala imposto pago, não é? Ou seja, a gente sabe que tem que ser, se a devolução foi total, tal qual foi a nota fiscal de saída, a nota fiscal de entrada tem que ser o mesmo valor da mercadoria, o mesmo valor do ICMS, lógico. Mas aí, diante da situação, claro, com a devolução de venda se creditou ICMS maior do que o lançado a débito, para mim está infringido o artigo 672 do regulamento do ICMS. É só isso, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar aqui, aliás, complementar não, só para encerrar, me parece que a discussão já está posta, já, não tem mais nenhuma discussão a ser travada, é só tomar o voto dos conselheiros, parece que está muito clara, só isso mesmo. Obrigado. Perfeito. Bom, doutora Mônica, conselheira relatora, eu indago como voto. Tem a questão preliminar, eu já indago aqui. Vamos já discussão com relação ao mérito, com relação às preliminares. Como é que a senhora vota? Então, senhor presidente, da mesma forma que com os demais autos de infração, eu afasto todas as preliminares arguídas. Com relação ao mérito, eu assim, que eu vislumbro que na situação do auto de infração, que está muito claro para mim, é a situação que a própria agente autuante relata. Foi pontuado aqui pelo doutor William. Nós estamos tratando de uma nota fiscal de devolução com valor do crédito maior que as notas fiscais de saída. E mesmo essa situação que foi colocada aqui, caso essa nota fiscal de saída tivesse sido a menor, eu entendo que caberia também a cobrança da falta de recolhimento. Eu acho que uma questão não subtrai a outra. Nós estamos diante de duas infrações. Se o contribuinte realmente deu saída menor, deve-se sim cobrar a falta de recolhimento. E se o contribuinte deu entrada nessa nota fiscal que deu a menor e se creditou, nós estamos diante sim de um crédito indevido. E a autoridade autuante aqui, ela ainda fala que dividiu em dois autos de infração, um em que houve o aproveitamento e outro que não houve o aproveitamento. Então, não é que todo o crédito seja indevido, é aquele crédito, doutor Pierre, que é indevido. A gente não está tratando de todos os créditos, se bem que, em decorrência do histórico que nós estamos vendo aqui pelos autos de infração que já foram lavrados, muito provavelmente, boa parte desses créditos é sim indevido, Bom, então, fazendo essas preliminares ao meu voto, eu afasto as preliminares da unidade arguída, entendendo nos mesmos termos de julgamento singular e do parecer pela procedência da fiscalização. Senhores, com relação à preliminar de unidade, acredito que não há nenhum voto em sentido contrário, Então, nós vamos abrir aqui a votação, eu vou chamar nominalmente, envolvendo a questão do mérito. Pela ordem, doutora Sandra, como vota? O seu microfone está desligado.
Eu voto com a relatora. No mérito, eu afasto, como já foi bem debatido, né? Tá Acompanhe a bom o microfone? relatora. É, Sim, acompanha a acompanhe a relatora. relatora na nulidade, ou Isso, seja, na nulidade, afasta as isso, preliminares e isso. confirma a procedência do A feito. procedência do. Exatamente. Ok. Pela ordem, doutor Felipe. O presidente também acompanha integralmente a relatora, inclusive nessas considerações cadeiras. Doutor Pierre. Acompanha a relatora nas questões preliminares e tendo em vista que a nota fiscal de saída foi emitida com valor cheio e apenas registrada com valor menor, eu entendo que teria direito ao crédito em relação à nota fiscal emitida. Né? Então, no mérito, eu dou provimento ao recurso e entendo que o crédito seria procedente. Ok. Pela ordem, doutor William Falcão. Nos termos do voto da relatora, senhor presidente. E doutora Helena. A relatora. Então, senhores, esta Câmara conhece do recurso, nega provimento para, preliminarmente, por decisão unânime, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, por maioria de votos, a procedência do feito nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, voto divergente do Dr. Pierre, contrariamente à manifestação oral da douta Procuradoria do Estado em sessão. Dando prosseguimento, já tivemos... Presidente, gostaria apenas de fazer um esclarecimento. Primeiro, eu voto em sentido contrário apenas na questão de mérito. Segundo, não é contrariamente ao parecer da Procuradoria, é em acordo com o parecer da Procuradoria de Sustentação Oral. Foi destacado, doutor Pierre, de acordo com o julgamento de primeira instância e com o parecer da assessoria processual tributária. Contrário, na verdade, improcedente da manifestação oral da douta Procuradoria do Estado em sessão, que vai exatamente de encontro ao que está no parecer da assessoria. Tá certo? E o senhor vai na mesma linha. Dando seguimento, podemos dar continuidade, senhores? Tivemos aquele intervalo, né, logo no início, aquele momento de ajuste técnico, e dando prosseguimento, nós temos um outro processo também da relatoria da doutora Mônica, que já foi anunciado, é o 4499 de 2018, a de infração 2018-09290, e já passo a palavra à conselheira relatora para o relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. No caso desse processo aqui, o contribuinte ele alega tanto na impugnação como no recurso as mesmas preliminares. E a questão de mérito com relação a ter lançado na escrita fiscal digital dele outros créditos que ele não comprova, certo? Então, ele foi intimado a comprovar a origem desses outros créditos, a memória de cálculo, a documentação que teria dado a origem a esses outros créditos, e ele não comprova. Por conta disso, foi lançado como crédito indevido. É o que importa relatar. Se tiver ficado alguma dúvida, eu esclareço. Depois do relato, né, considerando que as preliminares elas são comuns a todos os processos, e no caso específico aqui do crédito devido, operações não comprovadas. Doutora Helena, antes, a não ser que seja uma questão de ordem. O microfone, por favor. O microfone. O microfone está desativado. Me perdoe, doutor Marcelo, é uma questão de ordem aqui. Na verdade, o meu processo, que é o seguinte, é a mesma situação desse processo da doutora Mônica, só muda os períodos. Se for Mesma coisa. de comum acordo, mesma infração. doutor Matheus. Operações não comprovadas. Vamos o relato do processo seguinte, que é da mesma empresa, mesmo. Parece, né, que, segundo foi informado, tem a mesma característica, e aí essa análise seria em conjunto. No caso, então, eu vou apenas anunciar o processo
processo de número 4062, auto de infração 2018. Nordestino, célula de julgamento recorrido, a indicação de procedência no julgamento de primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Considerando, né, a observação feita pela conselheira Helena, doutora Helena, peço para que ela faça o relato e, posteriormente, ouviremos o doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para a discussão e a manifestação dos dois processos que tratam de crédito indevido. Com a palavra, doutora Helena. Senhor presidente, a situação é a mesma, exatamente como a doutora Mônica já relatou no processo dele. Aqui também se trata de crédito indevido, o período é janeiro de 2014 e a julho de 2015. Então, ficou constatado que o contribuinte, ele lançou o crédito em conta gráfica, valores de ICMS a crédito de operações que não foram comprovadas suas origens. Tanto na impugnação como no recurso, as discussões são as mesmas preliminares de nulidade, aquelas mesmas que já foram amplamente discutidas nesses últimos processos que foram julgados, né, com relação à ausência do número do mandado de ação fiscal nos termos de início, no termo de início de conclusão. Argumenta também que a citação não teria sido válida porque não foi recebido pela empresa. E ele acrescenta, assim, aqui a mesma questão que também foi do processo de ontem, da última sessão, com relação à equiparação dele com a atividade da empresa dele, com a construção civil, os convênios lá do ICMS, e ele queria que se equiparar, argumenta aqui a equiparação às operações de construção civil para efeito de compensação de crédito de ICMS. Então, assim, basicamente, é a mesma infração, o mesmo relato, os mesmos argumentos do processo da doutora Mônica. Só observando que o processo da sua relatoria cobra imposto e multa, acredito, Sim. porque houve aproveitamento do crédito, né? No caso da doutora Mônica, a multa porque não houve aproveitamento. É isso a diferenciação? Esse aqui, principal e multa, viu? Ele lança principal e multa. Da doutora Mônica, somente a multa, mas a matéria mesmo, crédito devido. Isso, a discussão é a mesma. Ok. Então, na forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, considerando que a matéria crédito devido deve estar sendo discutida para os dois processos, também valores não comprovados, né, pelo contribuinte, o que diferencia num período foi utilizado, né, aproveitado o crédito, em outro período não. Com a palavra, o doutor Matheus Viana. Presidente, os conselheiros, relatores, relatoras, belíssimas relatoras, muito bem. Eu havia falado no processo anterior quanto à necessidade de que a operação que vai gerar um crédito, que ela fosse formalizada. Sem a formalização da origem desse crédito, é evidente que o crédito passa a ser indevido. E o que é que formaliza o crédito? É o documento fiscal. Essa é a regra. Mas há exceções, há algumas exceções naqueles casos, em situações em que é autorizado pelo próprio órgão administrativo o aproveitamento de um crédito através de um determinado procedimento. Pois bem, nesse caso, em ambos os processos, o contribuinte efetuou o lançamento de seu documento fiscal em outros créditos. É exatamente a exceção de uma nota fiscal. Por alguma razão qualquer, o contribuinte tem direito de lançar o crédito, o valor de um crédito lá na coluna denominada outras operações com crédito imposto, ou na parte lá, em que não tem um documento fiscal específico, decorre de uma situação excepcional. Mas para que isso possa ser validado, é necessário que ele indique o caminho, qual a razão, qual o motivo pelo qual ele lançou esse crédito lá em outros créditos, e não decorrente da nota fiscal. Em ambos os autos de infração, ele não fez isso, ele simplesmente efetuou o lançamento lá em outros créditos, de um valor
indicado nos autos de infração e não disse a origem. Se não tem origem, então como é que validar? Como é que se vai validar esse crédito? Interessante que nos autos do processo, ambos do processo, foi contribuinte, demonstre a razão pela qual você lançou esse CMS na sua escrita em outros créditos. Qual a fonte, qual a origem desses créditos? Isso o agente fiscal indagou. E o contribuinte não demonstrou, não trouxe nenhum elemento capaz de validar. Por tais razões, senhor presidente, é que a Procuradoria entende que o caso, sim, é de improvimento do recurso e manutenção dos lançamentos consignados em ambos os autos de infração. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Doutora Helena, já inscrita, com a Não, palavra. queria só, ratificando aqui as palavras do doutor Matheus, queria só observar, fazer uma observação de que quando a gente vai para as peças, tanto de impugnação como de recurso, a gente percebe que ele não ataca em nenhum momento ele tenta demonstrar de onde realmente, nem quando ele foi intimado lá por ocasião da ação fiscal, pela fiscalização, ele não justifica o lançamento desses créditos, assim como ele também não justifica o lançamento desses créditos por ocasião das suas defesas, né, da impugnação e do recurso. A peça impugnatória e a peça do recurso ordinário, ele traz apenas as nulidades e a questão da equiparação à construção civil, mas ele não traz nada, ele não ataca em nenhum momento a questão do mérito, porque ele realmente não tem justificativa para o lançamento desses créditos, de onde surgiram realmente esses créditos, né? Eu queria só fazer essa observação aqui. Obrigada. Obrigado, doutora Helena. Mais algum conselheiro inscrito para discutir, debater? Bom, considerando que não temos maiores discussões nesse processo, eu pergunto inicialmente à conselheira Mônica Maria Castelo, conselheira que relatou o processo referente à alteração do 090, como vota? Senhor presidente, eu voto por afastar as preliminares arguídas, entendendo no mérito pela manutenção da decisão singular de procedência da ação fiscal, conforme julgamento singular e parecer, e discussões aqui feitas. Algum conselheiro vota em sentido contrário à relatora? Então, esta Câmara, por decisão unânime desse recurso, nega provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos de julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária, referendado em sessão e manifestação oral pelo doutor procurador, afastando, preliminarmente as nulidades suscitadas. Doutora Helena Teixeira, como vota referente ao processo do auto de infração 2018-08303? Da mesma forma, senhor presidente, restando comprovado que realmente o contribuinte efetuou crédito de ICMS sem a justificativa da origem dos mesmos, ficou materializada a infração e eu mantenho a decisão de voto por afastar as nulidades suscitadas nos termos já discutidos e já colocados, e no mérito eu voto no sentido de manter a decisão de primeira instância pela procedência do feito fiscal. Eu indago se tem algum conselheiro que vota contrário. Não tendo, senhores, esta Câmara também, por decisão unânime, conhece o recurso, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas e no mérito a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, ratificado pelo doutor procurador do Estado. Esta decisão para o processo em último processo da pauta, 2018-08303. Assuntos gerais, alguma discussão, algum conselheiro quer se manifestar sobre algum ponto que mereça algum destaque, alguma observação? Não tendo nenhuma manifestação, nós iremos agora já para o final, para encerrar a nossa sessão, agradecendo a todos pela participação, especialmente
os debates, ressaltando aqui o compromisso de todos os membros em participar dessa sessão em busca da justiça fiscal. Encerramos os trabalhos, convocando os membros a participarem da próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 5 de agosto do corrente ano, às 8h30, e faremos aqui, de uma forma breve, lembramos aqui os processos que estarão em pauta, dia 5 de agosto de 2020, quarta-feira. Teremos INAP, Indústria Nordestina de Acessórios para Irrigação, na sua totalidade, são 5 processos, da relatoria do Dr. William Falcão de Souza, processo 4061-2018, doutora Helena Teixeira com o processo 4600-2018, doutora Sandra Reis Rocha, 4063, doutora Sandra também com 4355, doutor Felipe com 4359. Desde já agradeço a participação de todos e até amanhã, se Deus quiser, nesse horário das 8h30.